Mãe maravilhosa, Mãe querida, falar um pouquinho aqui do Salmo 1. Salmo de número 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no coração. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio da terra, ainda que as águas se tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam-se as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que a desolação se efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. Então, aqui nós vimos uma palavra muito interessante, que nós, às vezes, não extraímos a grandeza que tem essa palavra em relação ao que ela pode para nós. O salmista começa estabelecendo que Deus é suficientemente poderoso para proteger. Deus é suficientemente poderoso para proteger o seu povo, para proteger os seus, para proteger os seus escolhidos. Vamos fazer, o nosso refúgio e fortaleza. Quem? Deus. Quem é o nosso refúgio? Quem é a nossa fortaleza? É Deus. Quem é o suficiente para nos proteger? Quem é o suficiente para nos garantir a vitória? Deus. Porque quando se fala de Deus, fala do Todo-Poderoso. Quando se fala de Deus, fala daquele que tem todo o controle. Quando se fala de Deus, fala do Criador de todas as coisas. Quando se fala de Deus, fala daquele que nada subsiste se não fosse por ele. Então, nós vamos ver que ele é poderoso. E Deus comunica sua suficiência para nós. Deus traz essa suficiência dele ser o suficiente, o poderoso para nos proteger, para nos fortalecer. Ele traz isso para nós. Ele nos faz entender isso. Ele nos faz conhecedor disso. Aí ainda, dentro de Deus é o nosso refúgio, nós podemos pegar aqui uma coisa interessante. Refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No Antigo Oriente Médio, eles faziam as casas altas nas montanhas e cercadas com grandes muros. Então, para se refugiar. E a fortaleza era as grandes muralhas. Mas nem tudo isso serviria como proteção. Isso não era o seguro suficiente. Tanto que quando o salmista vai lá no Salmo, lá na frente, e fala assim: eleva os meus olhos para os montes, e me virá o socorro. O salmista estava mostrando que estava, embora em cima de uma casa alta, bem cercada com os muros, o socorro não vinha disso, porque ele era falível. O socorro dele vinha do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, era normal isso acontecer nas altas muralhas lá, mas isso não era o suficiente para proteger. Isso não era o suficiente para garantir. Isso não era o suficiente para dar a certeza do livramento. Só o Senhor é a nossa fortaleza perfeita. Nele, sim. O salmista fala daquele que é o nosso porto seguro. O único que é porto seguro. O salmista fala que o nosso Deus é o único porto seguro.
é o único porto protegido, é o único porto que está garantido. Quem? O Senhor, o Deus que é o nosso refúgio, o Deus que é a fortaleza. Ele é seguro, ele é impenetrável. Ele não tem como ninguém penetrar para que possa destruir, tirar alguém que está na proteção dele. Ainda que a terra se abale, ainda que a terra se mude, ainda que a terra se transporte. O salmista aqui, ele está trazendo uma palavra de uma forma interessante, ele está trazendo aqui uns conflitos fora das guerras naturais. Ainda que a terra, olha bem como é que diz o versículo, ainda que a terra se transtorne para o meio dos montes, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares. Então o salmista está trazendo aqui algo além de uma guerra natural, uma guerra normal, uma guerra cósmica, um evento cósmico, um reboliço muito violento. Então ele está dizendo que ainda que aconteça esse tipo de coisa, ainda que venha esse tipo de acontecimento, ainda que há um reboliço cósmico, um terremoto, vamos dizer assim, um maremoto, um abalo sísmico, não sei se é a palavra certa, no geral, o Senhor está dizendo que Ele é a fortaleza segura, que Ele é o único lugar de se refugiar seguro. Ainda que tudo isso aconteça, não se desespere, não se entre em pânico, não perca a confiança, não perca a certeza, porque o Senhor já deu prova de que Ele é o suficiente protetor para o seu povo, o suficiente guardador do seu povo, o suficiente diretor do seu povo. Ele já deu essa palavra no princípio lá. Quando nós entramos no versículo 4, 5, Deus está no meio dela. Olha, o povo de Deus não tem um redentor ausente, temporário, que fica de vez em quando, depois vai embora. Não. Deus está no meio dela. Deus está com o povo. Todo tempo somos guardados por Deus. Todo tempo, como povo de Deus, nós temos a sua proteção. Todo momento, Deus está conosco. Deus não fica um pouco de tempo e sai. Deus não fica por horas, por dias, por momentos e sai. Deus fica conosco em todos os momentos, em todos os instantes. Por quê? Porque ele diz assim, ó, Deus está no meio dela. Está vendo? Deus está no meio dela. Há um rio cujos correntes alegam a cidade de Deus, santuário da mãe. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Então, Deus está no meio da nação que é dele. Deus está no meio do povo dele. Jamais, jamais conseguirá ser tirado da mão dele. Porque Deus está no meio. Deus está ali. Deus é o controlador. Deus não é ausente. Deus é presente. O Senhor sempre vai habitar com seu povo. Nós somos povo do Senhor, então podemos ter certeza que o Senhor sempre irá habitar conosco. É promessa do Senhor para habitar com o povo dele. Quando nós entramos no versículo 6 e 7, que fala que o Senhor dos Exércitos está conosco, nós vimos esse emparelhamento lá no versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. Aqui nós observamos que esse refrão do Todo-Poderoso, ele é exaltado como Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o general, o comandante está conosco. Aquele que coordena todas as coisas, aquele que coordena todos os comandos, aquele que é general de todos os comandos, aquele que é o Senhor que está acima de todas as coisas. O general, o Senhor Deus dos Exércitos, está conosco. Quando você olha o versículo, você vê que há ali um fechamento dos versículos. Esse refrão louva o Todo-Poderoso, o comandante dos exércitos. Por haver escolhido habitar com os descendentes de Jacó, tornando o seu povo. Então ali ele exalta o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o salmista faz essa exaltação,
por ele ter escolhido os descendentes de Jacó como seu povo, como seu escolhido. Então, ele está conosco, ele se faz morada conosco, ele está presente conosco. Essa é a palavra. Então, quando nós olhamos para isso, tornando o seu povo, quem poderia proteger melhor o seu povo? Quem poderia ser o melhor protetor do seu povo? Não tem como ter outra proteção melhor. Não tem outra maneira de proteção melhor. Porque ali está falando do Senhor. Ali está falando do Senhor Todo-Poderoso. O, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Dos exércitos. Não é de um exército. É dos exércitos. Celestiais, terrenos, o Senhor Todo-Poderoso. Ele escolheu Jacó como seu povo. Ele escolheu a igreja como seu povo. O Senhor dos exércitos, aleluias, está com a tua igreja, está com o teu povo, está com os teus filhos. Então, não temos o que temer, não temos o que se preocupar. Ainda que venham abalos sísmicos, ainda que venham catástrofes surpreendentes, além das coisas naturais que possam existir, não há de que se apavorar, não há de que se perder o controle. O Senhor dos exércitos está comigo, está com você, está com a igreja dele. Aleluia. Ele é o Senhor dos exércitos. No versículo 8 a 11, diz assim, olha, vinde contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele põe o termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui, irmão, nós podemos contemplar aqui um juízo que virá. Um juízo que vai acontecer. Se você vai lá no Salmo 1, começa lá, para não sentar na roda dos vencedores, que é o justo ter em seu lugar, ao ímpio será como uma palha que será levada pelo vento, depois destruída. Você vai lá no Salmo 110, você confere. Você vê que palavra de juízo que está sendo revelado para o futuro. Então, aqui está falando do juízo. Então, irmãos, o salmista, nesse salmo, ele traz para nós a ideia, o raciocínio, o entendimento, a palavra certa é essa, não é a ideia, é o entendimento, o ponto de entendermos que não é para que nós venhamos a desesperarmos, a desequilibrar, que isso vai acontecer, essas coisas são de acontecer. Por isso que usa lá, como era muito cercada da muralha, como cercada das portas, cercada das proteções, usa esse termo para falar que nada disso é proteção aqui na Terra. A proteção, o refúgio, o seguro certo é só com o Senhor. Segurado corretamente é só com o Senhor. Estar firme corretamente é só com o Senhor. Mas que diante de qualquer dessas coisas que vierem a acontecer, não precisamos de nós nos termos seguros, porque o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, ele está conosco. O juízo vai acontecer. A Bíblia diz que passa céu, passa terra. Tudo isso vai acontecer. Lembra que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37 e 38? Diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos até conferir, para que não fique só na... Olha bem, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, daquele quem? O Senhor, o Deus de Israel. Porque eu estou bem certo. Aqui, o apóstolo Paulo fala com o Salmão que está muito certo, que está convicto de que nem morte, olha bem, nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem porvir, e nem do porvir, e nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui está dizendo que por mais que haja esses conflitos, por mais que haja essas coisas, por mais que aconteçam
desequilíbrios da natureza que vão acontecer, porque é promessa da palavra de acontecer várias coisas, mas para o povo de Deus, nós estamos seguros, nós temos o nosso Deus como nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então não temos de que desesperar. Ainda falando, quando nós vemos lá no versículo final que fala assim, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Para nos aquietarmos ante o Senhor, aquietai-vos. Aquietai-vos de quê? De que o salmista está dizendo aqui? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado em cima no céu, sou exaltado embaixo na terra. Bom, quando nós olhamos para este salmo, quando nós olhamos para esse verso desse salmo, nós vimos que vai haver um juízo. Nós sabemos, já falei sobre isso aqui. Vai haver um juízo. Quando nós olhamos para Abacuque, capítulo 2, versículo 20, nós vamos ver lá referência sobre ele, seu refúgio, fortaleza da gente aqui, a quem nós podemos nos refugiar. Quando vamos para Sofonias, capítulo 1, versículo 7, nós tornamos a ter uma outra orientação acerca disso. Quando nós vamos lá para Zacarias, capítulo 13, o Senhor nos traz essa luz. E quando você olha para esses textos, esses profetas, você vê que tem uma sentença de juízo. O salmista aqui está dizendo que vai acontecer isso. Lá no Salmo 1, como nós falamos aqui anteriormente, já traz. Lá no Salmo 110, já traz essa palavra de um juízo que há de acontecer. Nós, como igreja do Senhor, estamos aí. Nós, como igreja do Senhor, fizemos presente aí. Nós estamos aqui nesta terra. Nós ainda estamos morando aqui. Nós estamos de passagem. Mas como igreja do Senhor, nós precisamos de entender, nós precisamos de compreender que nós temos que estar alicerçados e não podemos deixar que essas coisas venham nos tirar da posição, tirar do foco, tirar do caminho, tirar da visão celestial, tirar da fé convicta, tirar da confiança de quem nós servimos. Porque essas coisas vão acontecer ao nosso redor. Por que vai acontecer ao nosso redor? Queridos, é um mistério tão grande as coisas de Deus, ela é tão profunda. Se não acontecer com a igreja aqui, não faz diferença para os ímpios que estão perecendo. Eles não têm nem o que falar, eles não têm nem o que dizer. Mas quando acontecem essas coisas, essas provações, esses ventos, como nós estamos vivendo hoje, por exemplo, eu estava analisando assim, sempre tenho analisado, como veio algo que amordaçou a humanidade com a sua arrogância, sua prepotência, que foi esse vírus, nos 4 cantos do mundo. Não tem lugar que isso não chegou, não tem lugar que isso não atingiu, não tem lugar que tem mortes e mais mortes sobre isso. Sei, tem pessoas, servos do Senhor, tem crentes que faleceram, tem crentes que foram recolhidos, o Senhor levou, mas tem muitos que foram restabelecidos, assim como tem ímpios também que foram restabelecidos. Mas uma coisa é certa, uma coisa não podemos nunca deixar de analisar, que apesar de todos esses que já se foram, desses servos do Senhor que partiram, como igreja do Senhor, nós estamos sendo vistos como uma igreja verdadeira, que não tem se apavorado, que não tem se desequilibrado, porque se nós desequilibrarmos, se nós apavorarmos, se nós perdermos o controle, irmão, nós não estamos crendo que tudo isso está na mão do Senhor dos Exércitos e que Ele é o suficiente para nos proteger, para nos guardar, para nos guiar, para nos levar aonde quer que seja que tivemos de ir. Só vai acontecer aquilo que está na diretriz, na mão, na vontade, no querer dele. Não tem outro lugar, não tem outro caminho, não tem outra maneira, não tem outro jeito, a não sermos, posicionarmos como servos do Senhor e saber que nós estamos diante de um refúgio
que ele realmente é o nosso refúgio. Aleluia. Que ele realmente é a proteção. Que ele realmente é aquele que falou que está conosco, não está temporariamente, ele está a todo momento. Por isso que Jesus disse que eu vou, mas vou enviar um Consolador para que fique convosco até a consumação do século. São cumprimentos de passagem e mais passagem, porque a Bíblia é um complemento ao todo que vai nos levando a esse entendimento. Mas o Senhor, aleluia, o Deus de Jacó, o nosso Deus, que não é só de Jacó, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o Senhor dos exércitos das nossas vidas. É o Senhor que cuida. Por isso que o apóstolo Paulo falou que nada poderia separar ele do amor que está em Cristo Jesus. Nem presente, nem futuro, nem as coisas pudessem surgir, porque ele sabia que o caminho que ele está, o lugar que ele está, a maneira que ele estava, era o melhor lugar de estar, na presença do Senhor Jesus. Servindo ao Senhor Jesus, adorando ao Senhor Jesus, que nem morte poderia tirar ele desse foco, que ainda que a morte viesse a ceifar a sua vida, mas nada disso poderia tirar a visão dele que está em Cristo Jesus, o Senhor. Esta é a palavra para nós. Esta é a palavra para mim. Esta é a palavra para você. Nada pode nos tirar da presença do Senhor. Nada pode nos tirar do Senhor como nosso refúgio. Nada pode tirar o Senhor como a nossa fortaleza. Ainda que tenha acontecido coisas e mais coisas, ventos, provações, desempregos, enfermidades, pestilências, nós temos o nosso Deus como nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia. O socorro que está presente. O socorro bem presente. Todos os momentos. Todo instante. Toda hora. Todos os lugares. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Quero ler com você essas 3 passagens que eu falei aqui, para nós terminarmos. Abacuque, capítulo de número 2, verso 20, diz assim, está lá no final do versículo que a gente leu de Salmo 46. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se. Pode calar, porque o juiz virá. Todos vão curvar. Todos vão dobrar os seus joelhos. Todos vão estar de joelhos dobrados. Sofonias, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Ainda Zacarias, capítulo de número 2, versículo 13, diz assim, ó, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Agora você quer ver o que diz? Salmo capítulo 9, verso 9. Coisa linda. Salmo 9, verso 9 diz assim, olha. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Lembra que eu falei que ele tem os versículos que traz, como em outras passagens, que ele continua sendo nosso refúgio? Não importa o que você esteja passando. Aí nós vamos no 48, verso 3 do Salmo. Diz assim, olha, nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Nos palácios da sua igreja, nos palácios da sua querida igreja amada, Ele é o nosso refúgio. Então vamos ficar com essa palavra. Nada
pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro. Aqui é temos, ainda que haja ações cósmicas, se for permitir, ainda que haja coisa fora do controle, ainda que haja que os montes possam se precipitar para os meios dos mares, aqui é temos e sabemos que Ele é Deus, Ele está no controle, Ele vai julgar a cada um no seu devido lugar. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Eterno Pai, te louvamos, te exaltamos. Somos gratos por esta oportunidade. Somos gratos por este momento. Somos gratos pela palavra do Senhor aos nossos corações. Venha o Senhor, continue, Senhor, estar falando em nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te suplicamos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.